Bom dia, paz seja convosco. Que manhã gloriosa, que manhã abençoada, que momento único, oportunidade única de nós aproveitarmos e falarmos do amor do Senhor para com as nossas vidas, né? Tá friozinho aí? Aqui também tá. Mas vamos seguindo em frente, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Eu acabei de chegar do trabalho, para a honra e glória do Senhor. Tive uma noite de vitória e quero neste momento compartilhar a palavra de Deus comigo e com você, para que no nome de Jesus nós possamos nos alimentar, né, do pão de cada dia. Aleluia, desse pão maravilhoso. A Bíblia vai dizer para mim no livro de Apocalipse, glória a Deus, e calabassuri canta labalaia. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo nesta manhã gloriosa. Glória a Deus, aleluia, exaltado e bendito é o nome do Senhor, aleluia, oh, aleluia. Vem, Espírito Santo, estar conosco nesta manhã. O Senhor é poderoso, ó Pai. Oh, labassuri canta labachori anda labalaia. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim: João, as sete igrejas que está na Ásia, graça e a paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus em seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sobre esta palavra, eu quero buscar o Senhor com você nesta manhã, antes de começarmos a ministrar a poderosa palavra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã gloriosa, dia 2 de agosto, eu venho entrar na Tua presença, Senhor, para adorar o Senhor, que é santo, que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Pai Celestial, nesse exato momento, eu venho colocar a minha vida, Senhor, na dispensação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, neste momento, receber o meu culto de louvor, o meu culto de adoração. Que o Senhor possa, neste momento, ó Pai, abrir as janelas do céu, as portas do céu, para receber, ó Pai, o meu culto nesta manhã. Pai querido, Pai amado, Deus de já eu quero glorificar o Senhor pela dádiva, Pai, de mais esse dia e poder servir o Senhor de todo o meu coração. Senhor, eu coloco agora os meus irmãos, amigos, meu Pai,
nas mãos do Senhor. Pai, aquela família que está precisando agora, Pai, de ter um encontro com o Senhor, que nesta manhã o Senhor venha encontrar com ela. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar, Senhor, a pastora Ildes e toda a sua família nas mãos do Senhor, que está enlutado, ó Pai. Deus de glória, Deus de maravilha, eu louvo o Senhor pela oportunidade de ter conhecido o pastor Lázaro, ó Deus, que o Senhor tomou para si no dia de ontem. Mas a sua família, Pai, precisa do Senhor agora para receber o conforto, o toque do Senhor. Que nesta manhã, Pai, que no nome de Jesus, não só a pastora Ildes, não só toda a sua família, as suas filhas, netos, genros, todos eles, seu Pai, filhos, possa receber o toque do Teu Espírito Santo. Que a presença do Senhor, Pai, seja eminente naquele seio daquela família, no Ministério Redenção, com toda aquela família, Senhor, que está se iniciando. E que no nome de Jesus, ó Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco. Glória a Deus. Ori canta labassuri canta labalai. Fortalece-no. Diz a palavra do Senhor aqui no livro de Apocalipse. Jesus vai dizer que eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Isso significa o quê? Que está na tradução portuguesa, ele é o princípio, e se conta na minha Bíblia e na tua Bíblia. Ele é o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E o título desse culto nesta manhã, que o Senhor assentou no meu coração, é: a sabedoria existe desde a eternidade. E a sabedoria que existe desde a eternidade não é o pregador Salomão, mas sim aquele que é o Alfa, o Ômega, a saber, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é a sabedoria. Jesus Cristo, Ele é a sabedoria. E nesta manhã, eu venho juntamente com você buscar essa sabedoria para a minha vida e para a tua vida. Eu venho nesta manhã compartilhar um pouco dessa sabedoria para que eu preencha os vazios, as lacunas que ainda estão abertas, precisando do Alfa, precisando do Ômega. E eu sei que nesta manhã você também necessita do Alfa, do Ômega, como eu preciso. Por isso, abra o teu coração de filho, abra o teu coração de filha, para poder receber o Alfa, para poder receber o Ômega, para poder receber o princípio e o fim, para poder receber o que era, o que é e o que é, o que era, o que é e o que há de vir, a saber, o Todo-Poderoso. Enquanto nós estivermos sobre essa terra, nós precisamos diariamente nos alimentar com o que é, com o que era e o que vai voltar, o Todo-Poderoso. E Ele, aleluia, glória a Deus, todos os dias Ele tem uma palavra de vitória. Todo dia Ele tem pão fresquinho para mim. Assim como nós vamos na padaria constantemente comprar ali o pãozinho francês, que é brasileiro, dependendo, é paulista, é mineiro, né? É capixaba, mas o nome é pãozinho francês, aquele pãozinho de sal, que a gente vai comprar todo dia fresquinho. Há pessoas que preferem o pão dormido, e há pessoas que preferem aquele pão saindo bem quentinho, quando passa a margarina, quando passa a manteiga, chega até a derreter. Todos os dias, Deus tem uma palavra para mim e para você. Mais gostoso, mais saboroso
do que aquele pão fresquinho que você compra na panificadora. Então fique comigo, vamos ouvir a palavra do Senhor. O pregador, ele vai pregar para mim assim: a sabedoria existe desde a eternidade. Salomão vai escrever no livro de Provérbios assim, glória a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 em diante. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Então, por esse versículo aqui, 22, eu posso saber, eu posso entender que o pregador não está falando dele, mas sim de um Deus todo-poderoso. Ele canta labassuri, canta labachai. De um Deus maravilhoso. E ele está falando da Trindade. Ele está falando especificamente de Jesus. Embora o nome de Jesus não apareça nesse texto, eu acho que não tem necessidade de aparecer, o próprio Espírito Santo já nos revela que ele está falando de Jesus. Porque o próprio pregador não poderia estar lá no início. Diz assim, vamos ler novamente. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Então, antes das suas obras, antes das obras de Deus mais antiga, o Senhor me possuiu. Então, quer dizer, Deus preparou Jesus antes mesmo das obras mais antigas. E ele vai dizer mais assim: desde a eternidade fui ungida. Então, está falando da sabedoria, e a sabedoria é Jesus. Aqui a sabedoria é uma palavra, mas a sabedoria ela se transforma em uma pessoa, na pessoa de Jesus. Amém? Espero que vocês estejam entendendo, porque esse é o pão que o Espírito Santo de Deus está me dando nesta manhã, para a minha vida, para a tua vida. Por isso que está no feminino. Isso não significa está falando de uma mulher. A palavra é feminina. Olha, desde a eternidade fui ungida. Quer dizer, a sabedoria, Deus da eternidade, ela foi ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Aí eu volto lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui a palavra também. Não está falando eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. O princípio e o fim. Quem é que estava dando essa revelação aqui para João? Era Jesus. Por isso que aqui no livro de Provérbios, o pregador está dizendo, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Por isso eu digo com toda clareza, diante de qualquer teólogo, que está falando de Jesus e não de Salomão. Salomão está sendo apenas um instrumento nas mãos de um Deus vivo e poderoso que usa quem ele quer, na hora que ele quer, no tempo dele. Porque como já diz aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra,
assentou sobre ele o mundo, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou ele sobre o mundo. Ericalabassuri cantalabachai. Glória a Deus, aleluia. Então Deus vai usar aqui o pregador Salomão para dizer que a sabedoria, ela foi ungida desde o princípio. E a sabedoria não é só ser um homem inteligente, ser uma mulher inteligente, ter 500 faculdades, exagerei um pouquinho aí, mas ter várias faculdades, isso não torna um homem sábio. Um homem sábio é aquele que aceita o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador e anda em teus caminhos. Esse é o homem sábio. E é essa sabedoria que o Senhor Jesus quer nos dar todos os dias, quer nos ensinar, quer que o mundo aceite essa sabedoria. Que nesta manhã gloriosa, que eu possa de calabassuri canta nabachai, tomar posse dessa sabedoria. Antes, versículo 24, antes de haver abismo, fui gerada. E antes ainda de haver fonte carregada de águas. Olha para você ver. Então, mais uma dica da palavra de Deus. Mais uma dica da palavra de Deus. Eu não precisei estudar, e você também não precisa estudar em Rave, mas se Deus te der uma oportunidade, aproveita. Você não precisa fazer faculdade, mas se Deus abrir a porta para você fazer uma faculdade, faça. Mas aqui está dizendo no versículo 24, antes de haver abismo, fui gerada. Fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então, mais uma dica para que nós entendamos que está falando de Jesus. Jesus, ele é a sabedoria que a igreja de hoje precisa. A igreja de hoje precisa buscar dessa fonte chamada sabedoria. A igreja de hoje precisa sentar para se encher da sabedoria verdadeira. Tem pessoas que sentam para ter vários tipos de sabedoria, mas não senta para ter a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é aquela que estava antes de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes do altérios, a sabedoria ela foi gerada. Ei, Salomão não viveu tanto tempo assim para dizer. Como diz a canção do falecido Raul Seixas, ele também vai dizer que nasceu, eu vi um tanto de coisa. Mentira dele. Ele não viu nada. Aquela canção, uma própria canção diabólica. Quem viu foi Satanás. Aquela canção é uma canção de adoração ao diabo. Eu não vou nem mencionar ela aqui no meu vídeo porque não merece. Mas você sabe de qual canção que eu estou falando. Então, quem estava desde o princípio, a sabedoria foi gerada, Jesus Cristo. E ainda ela não tinha feito, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó da terra. É Jesus. Deus ainda não tinha feito nem o princípio do pó da terra. Jesus já estava com ele. E aqui é uma confirmação que Jesus está em toda a Bíblia.
Não precisa estar escrito aqui o nome de Jesus. Aracalabassuri canta labachai. Quando Deus preparava os céus, e não tem aqui a palavra Deus, mas eu sei que era Deus, porque o único que teve o poder de preparar qualquer coisa é Deus. Satanás só imita. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Eira bassuri canta labalaia. Jesus estava lá ao lado do Pai. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mundo, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Não é Salomão, gente. É Jesus. Somente Jesus. Eu era seu aluno. Jesus, aqui o Espírito Santo faz o pregador pregar, faz o pregador escrever que Jesus se colocou como aluno do Pai para aprender tudo que ele nos ensinou. Por isso que ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ele vai dizer no livro do Evangelho de João: eu tenho uma comida, que é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, eu que aceitei o Senhor Jesus, você que aceitou o Senhor Jesus, presta atenção, por que é o Senhor Jesus aqui nesse texto? E claramente você pode ver Jesus. No versículo 32 do capítulo 8, está dizendo assim: agora, pois, filhos, ouve o que eu estou falando, ouve, aleluia, ouve, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Por que é Jesus? Porque no Evangelho de João, a carta de 1 João, Labassuri canta labalaia, 1 João, capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos
que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pois escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Então aqui o pregador no Velho Testamento está dizendo aqui, agora pois, filhos. E nós, por que o pregador, eu não sou filha de Salomão, por que o pregador fala filho? Porque lá no Novo Testamento, na primeira carta do Evangelho de João, João vai dizer que quando Jesus morreu e ressuscitou, nós nos tornamos o quê? Filhos e filhas, através da morte de cruz. Então você, que é um salvo, um crente em Jesus Cristo, você é filho. E é por isso que o pregador aqui, em Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 36, ele não está falando dele. Ele está falando da sabedoria, mas a sabedoria que é Jesus Cristo. E se você é um crente em Jesus Cristo, você deve se alimentar com esta palavra. Agora, pois, filhos, você que se sente filho de Deus, você que se sente um salvo, um crente, ouve agora, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve, calabassuri canta labachai, você que se sente um filho, ouve a correção, tá? Está te corrigindo, é porque você está no caminho errado. Está me corrigindo, é porque eu estou no caminho errado. Se a palavra de Deus está nos corrigindo, está nos exaltando a nos arrepender, é porque aquele que esteve desde o princípio, que é um aluno de Deus, sabe que nós estamos no caminho errado. E nós precisamos ouvir a correção. Não a rejeite a correção e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido. Salomão não está falando dele. Salomão é o próprio Jesus. Bem-aventurado o homem e a mulher que me dá ouvido, que ouve a minha palavra. Eu sei que é difícil, igreja, mas nós estamos com uma grande chance nesta manhã, uma grande oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor e nos arrependermos nesta manhã dos nossos maus caminhos e buscarmos a face de Deus. Porque nós seremos bem-aventurados. O homem e a mulher que dá ouvido às palavras do Senhor,
velando as minhas portas cada dia, esperando as obreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida. Por isso que é Jesus. Nós só temos vida em Jesus Cristo. Jesus veio, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Deus me amou, Deus te amou, de tal maneira, labassuri canta labalaia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não tenho vida no pregador Salomão, eu tenho vida em Jesus Cristo. Salomão não morreu na cruz do Calvário por mim, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então, alabassuri canta labachai, porque o que me acha, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Não viu o que o Senhor Jesus disse lá no livro de 1 João, capítulo 2? Aquele que ama o Pai, ama o teu irmão. Aquele que aborrece o teu irmão ainda está andando em trevas. Há uma chance hoje. Há uma chance que a vida está nos dando. Jesus, ele é a vida. Ele é a sabedoria. Assenta no teu coração. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso. Segundo a orientação da tua palavra, como filhos e filhas do Senhor, eu me arrependo, Senhor, dos meus maus caminhos, das minhas fraquezas, dos meus pecados, das minhas iniquidades. E busco nesta manhã, Senhor, me fortalecer na tua sabedoria, me encher, Senhor, com a tua sabedoria. Pai, visita todos os meus amigos, meus colegas que ainda não conhecem o Senhor, e que eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar aquele que ainda, ó Pai, não conhece a sabedoria, que é o Senhor. Pai, revela-te a mim, para que no nome de Jesus eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Abençoa esta família, ó Pai, a qual o Senhor me deu, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Quai, do YouTube, ó Pai. Aonde, ó Pai, um pedacinho dessa mensagem chegar, que a sabedoria do Senhor chega junto, que o Senhor Jesus esteja presente, que no nome de Jesus, que todos nós, Senhor, venha ter um mês de vitória, um mês abençoado, e que a igreja seja renovada, restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tenha um ótimo dia, um dia de vitória. Eu deixo essa palavra para a meditação da igreja. Você que está me ouvindo nesta manhã, é muito difícil nós crescermos nas redes sociais. Eu estou aqui para anunciar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Se de bom grado, você que me acompanha aqui no Facebook, eu quero convidar você a me acompanhar também lá no YouTube, se inscrever no meu canal, no nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo grande.